Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Projeto Resgate. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, algo maravilhoso que aprendi há algumas semanas, e essa palavra ela ficou nos meus pensamentos, na minha mente, e eu disse, não, vou ter que compartilhar aqui com os meus irmãos. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, nós vamos falar hoje de genealogia. Genealogia é algo que muitas vezes nas nossas leituras, quando a gente está lendo a Bíblia, e começa a aparecer aqueles nomes, um nome atrás do outro, a gente acaba pulando, na verdade. Quem que já não pulou uma genealogia, na verdade? Mas o que é uma genealogia? Segundo o dicionário, genealogia é um estudo que tem por objeto estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. No meu caso, dando um exemplo meu avô se chamava Euclides, que gerou filhos e filhas, e um dos seus filhos, que era o meu pai, se chama Luiz Carlos, que também gerou filho e filha, filhos e filhas, e gerou um filho, no meu caso, chamado Luiz Fernando. Luiz Fernando gerou uma filha até o momento chamada Yasmin. E aí por diante. Essa é a genealogia. É um estudo que busca então descobrir a origem de uma pessoa, seus familiares, os seus antepassados. E qual é a importância da genealogia na minha vida como cristão? Bom, por um lado, saber a nossa genealogia é buscar descobrir a nossa origem, saber quem foram os nossos antepassados, aonde eles viveram, qual era a cultura deles na época, com quem eles se casaram, aonde moravam. Você sabia que a nossa vida ela está diretamente e indiretamente ligada aos nossos antepassados, às escolhas que eles fizeram? Até muitas vezes o lugar, a cidade que você mora, foram por escolhas e decisões dos nossos antepassados lá atrás. Eu descobri recentemente, já faz algum tempinho, que a minha família, pesquisando na internet, até o meu pai, ele tem um estudo mais completo sobre isso. Mas a minha família, ela veio da Itália. E descobri que temos até uma pequena cidade na Itália com o nosso sobrenome, faz parte da nossa família. E por causa de uma guerra que teve na época, muitos anos atrás, os meus antepassados vieram para o Brasil. Então tu vê que interessante, né? E na verdade, o meu sobrenome, essa cidade que é chamada na Itália, ela tem um nome. Quando os meus antepassados eles vieram para o Brasil, houve um erro de cartório. Na verdade, houve 2 erros de cartórios em que erraram lá, então nosso sobrenome ficou com 3 sobrenomes. Nós temos lá na Itália um sobrenome e aqui no Brasil nós temos mais 2. Então tu vê como é interessante a gente saber a nossa origem, os nossos antepassados, saber por que eles vieram para cá, no Brasil. Eu acho isso muito legal. Por isso a gente acaba descobrindo um pouquinho de nós mesmos, sabendo a nossa genealogia. Por outro lado, queridos, saber a nossa genealogia é muito importante porque a nossa genealogia carrega maldições hereditárias. É verdade. Saber quem foram os nossos antepassados é muito importante, porque olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20, no capítulo de número 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então a palavra de Deus nos diz que existe uma maldição hereditária
que ela vai da primeira, segunda, terceira até a quarta geração. Então, saber quem foram os nossos antepassados é muito importante, porque muitas vezes carregamos nas nossas vidas maldições hereditárias que vieram de parentes, antepassados lá atrás. Então, nós precisamos muitas vezes quebrar essas maldições. Precisamos quebrar essas maldições nas nossas vidas, porque senão nós vamos viver muitos anos, anos e anos com males nas nossas vidas. Precisamos anular essas maldições em nome de Jesus, mas muitas vezes precisamos saber em que área nós estamos anulando, que área que nós estamos repreendendo este espírito que muitas vezes tem acompanhado as nossas gerações. Mas hoje eu não quero me estender muito neste assunto, mas é um assunto de extrema importância que em breve, em nome de Jesus, eu vou trazer aqui para vocês. Deus, através da genealogia de Adão, nos traz uma mensagem oculta, uma revelação, um plano de salvação. Mas como assim? Quando eu leio a palavra lá, os nomes, eles não me dizem nada. Realmente, se a gente lê os nomes de cada um lá dos descendentes de Adão, na nossa língua em português não vai nos dizer nada mesmo. Mas se você pegar estes mesmos nomes e ver o significado de cada um no original em hebraico, você vai ver que existe uma mensagem da parte de Deus maravilhosa nas nossas vidas, um plano de salvação. Aí você vê como Deus ele é bom, como o amor de Deus é grande pelos seus filhos, pela sua criação. Vamos lá então. Na genealogia de Adão existem 10 gerações de homens. Lá em Gênesis capítulo de número 5, no versículo de 1 ao 30, eu não vou ler todos os 30 capítulos, para a gente não se estender tanto. Eu vou ler bem fragmentado aqui os versículos só relacionados aos nomes, tá bom? Então, vamos fazer a leitura. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. No versículo de número 6, e viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Versículo de número 9, e viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Versículo 12, e viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. Versículo de número 15, e viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jered. Versículo de número 18, e viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. Versículo de número 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 25, e viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Versículo de número 28, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e de nosso trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Mas agora, lendo esses nomes, você deve estar falando: mas ainda eu não consegui enxergar revelação nenhuma nesses nomes. Claro, porque ainda eu não dei o significado de cada um. Agora, se você, querido, pegar cada nome de Adão a Noé, na ordem como está descrito na Bíblia, e ver o significado deles, você vai ver que tem uma mensagem oculta aqui. Vamos para os significados dos nomes, então?
O primeiro nome é Adão. Adão significa homem, humanidade. Sete significa mostrado, apontado. Enos, fraco, mortal. Cainã, aflição. Malalel, santo Deus. Jered, descerá. Enoque significa ensino, instrução. Matusalém, a sua morte trará. Lameque, ausência de esperança. E Noé, alívio e conforto. Agora eu te convido, queridos, a nós unirmos todos os significados de cada nome em ordem, e a gente vai ver algo maravilhoso da parte de Deus que estava escondido aos nossos olhos, mas através dessa palavra estou revelando para você. Vamos unir então? Então, unindo todos os nomes, essa é a genealogia de Adão, qual Deus estabeleceu um plano de salvação, uma mensagem. Vamos lá para o significado. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Glória a Deus. Não, eu vou ter que ler de novo. Tu não deu glória a Deus aí? Olha que mensagem maravilhosa. Olha o plano de salvação que Deus nos trouxe na genealogia de Adão. Vamos ler de novo. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Você entendeu o que está escrito aqui, querido? Deus, no seu infinito amor, a sua misericórdia, estabeleceu um plano de salvação para as nossas vidas. Deus, no seu infinito amor, está nos trazendo uma mensagem, um plano de salvação para toda a humanidade. Quem diria que, através de uma genealogia, de tantos nomes que muitas vezes a gente acaba até pulando nas nossas leituras, né? Iria existir uma mensagem de Deus, um plano de salvação para as nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque quando eu vejo isso, eu vejo que tudo está no controle e nas mãos do meu Senhor. Tudo está sobre a soberania de Deus. Deus, Ele conhece o começo, o meio e fim de todas as coisas. A frase começa dizendo: ao homem está apontado uma mortal aflição. Quando Adão ele pecou, nós fomos sentenciados à morte espiritual. Nós fomos expulsos do jardim. E dentro de tudo isso que aconteceu, Deus ele estabeleceu um plano de salvação, de resgate para o homem. Deus ele não poderia deixar que a sua criação, o seu filho, se perdesse eternamente. Então Deus ele estabelece um plano de salvação. Deus ele iria precisar fazer alguma coisa, nem que ele tivesse que descer neste mundo e morrer numa cruz para pagar pela nossa dívida, pagar pelos nossos pecados. Deus estabeleceu um plano de salvação, aonde ele precisaria enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Não existe amor maior que esse, meu querido. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui representa não o nosso mundo físico, mas as pessoas que estão nele. Deus amou tantas pessoas que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele deu o seu único Filho para que hoje nós pudéssemos ser resgatados,
para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter uma nova vida. A gente vê que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, muitos podem pensar, Deus ele castigou, Adão, expulsou eles do jardim. Mas Deus ele fez tudo isso por amor, você sabia? Tudo isso que Deus fez foi por amar Adão e por amar a Eva. Nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 3, do versículo de número 21 e 24, diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus, na sua infinita bondade e amor, antes de expulsar o homem, ele vai lá e veste Adão e Eva. O que isso me mostra? Que mesmo diante de tantos erros que nós cometemos, tantas falhas, pecados, Deus ainda assim faz questão de nos vestir e de esconder a nossa vergonha. Nosso Deus, ele é maravilhoso, na verdade. E Deus expulsa Adão e Eva. Mas qual era a preocupação de Deus aqui neste momento? Deus, ele olha para Adão, olha para Eva e vê: os meus filhos pecaram. Agora eles estão separados de mim. Agora eles não podem mais ter o relacionamento que eles tinham comigo. Então agora, num diálogo com Jesus, exatamente, porque Jesus sempre esteve no início da criação. Hoje muitas pessoas têm muitas dúvidas. Eu tenho uma página lá no Facebook e eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas a respeito de Jesus estar no início de tudo. Mas Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sempre estiveram unidos desde a criação. Se você vê todo o Antigo Testamento, você vai ver Jesus. Então agora no diálogo com o Filho, Deus está dizendo: o homem pecou e agora ele é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que nós vamos fazer? Eles não podem. O medo de Deus, queridos, era que o homem tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente. Mas por quê? Isso, muitos podem estar pensando: mas isso não seria bom? A gente viver eternamente? Não, porque se a gente comesse do fruto ainda em pecado, nós viveríamos eternamente, como a palavra nos diz, mas nós iríamos viver eternamente em pecado, separados do nosso Pai. Nunca mais nós poderíamos ter um relacionamento com Deus, pois nós seríamos pecadores eternos. Assim como é Satanás e os seus anjos, são pecadores eternos. Então a preocupação de Deus neste momento, querido, é exatamente isso. Deus não poderia deixar Adão e Eva permanecer no jardim, porque se eles tomassem da árvore da vida e comessem do fruto, eles nunca mais teriam oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Então, o que eu vejo aqui? Que com muito pesar, creio que com dor no coração, Deus veste seus filhos e precisa mandá-los embora, precisa expulsá-los. Eu vejo o amor de Deus neste momento. Muitas vezes
nós nos revoltamos com Deus porque Deus não nos dá alguma coisa, ou porque Deus ele nos castiga, na verdade. Mas você precisa colocar na sua mente, ter o entendimento que Deus ele faz isso porque Ele te ama. A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem Ele ama. Perdi a referência aqui para dar para vocês, mas Deus corrige aqueles que Ele ama. Se hoje você está sofrendo de alguma forma, Deus está corrigindo você, pode ter certeza que é porque Ele te ama. E Deus ele quer que você venha se corrigir diante dele, que você venha acertar a sua vida. Se você está andando por um caminho que não é da vontade de Deus, pode ter certeza que de alguma forma Deus está te corrigindo. E se as coisas não estão dando certas na sua vida neste momento, querido, agradeça a Deus por esta correção e tente fazer uma reflexão. Qual é a vontade de Deus? O que Deus espera de mim? Então, queridos, Deus precisou fazer uma escolha muito difícil. Mesmo amando os seus filhos, precisou expulsá-los do jardim. Mas mesmo assim, Deus estabeleceu um plano de salvação dentro da genealogia, aonde, mesmo perdidos em condenação, Deus ele nos traria ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus, diante dos nossos erros, nossos pecados, Ele nos perdoa. Mas agora Ele precisaria estabelecer um plano de salvação. E o pecado de Adão e Eva, o pecado da humanidade, só poderia ser pago através do sangue. E somente Deus poderia pagar pela nossa dívida. Então Ele precisou enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e derramar o seu sangue numa cruz, para que hoje nós tivéssemos uma nova chance, uma nova oportunidade de nos relacionarmos com Deus novamente, de ter a esperança de viver eternamente ao lado do nosso Pai. Hoje Deus ele te faz um convite, querido. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca aceitou Ele na sua vida como seu Senhor e Salvador, eu faço um convite para você fazer uma oração comigo neste momento. Se você quiser, Ele pode ser o seu Pai, seu Senhor, e você hoje pode se tornar filho de Deus. Precisamos somente aceitar. Amém? Se você aceita, feche os teus olhos neste momento e faça essa oração comigo. Querido Deus e poderoso Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Eu creio que o Senhor veio a este mundo e pagou a dívida que eu não poderia pagar. Derramou o seu sangue, morreu em meu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje eu tivesse a oportunidade de também ressuscitar em Cristo. Então eu entrego, meu Pai, a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Creia, querido, que Deus ele ouviu a tua oração e já escreveu o teu nome no livro da vida, e hoje você é um filho de Deus. Amém, queridos? Espero que a mensagem tenha falado contigo, que tenha abençoado a tua vida. Sempre lembre, quando você ler a genealogia, que tudo está no controle de Deus. Deus ele nos ama, mesmo sendo falhos, sendo pecadores. O amor de Deus ele é incondicional. Amém? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like.
compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.